Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, o Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, aquele que Jesus nos envia para... É o nosso advogado, é o nosso conselheiro, é aquele que nos direciona a andar na presença de Jesus Cristo, a obedecer o Pai, a confessá-lo a todo tempo como nosso único e suficiente Salvador. É aquele que nos ensina a andar em caminhos retos, íntegros, sinceros, desviando do mal, a cumprir os mandamentos de Deus que foram escritos pelo seu próprio dedo. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Ainda que vendesse tudo que eu tinha e entregasse, doasse aos pobres, sem amor eu nada seria. Compartilhar com os amados uma palavra. Em Isaías 63, do versículo 10, diz assim: mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Em Atos 7, 51 diz: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo da mesma forma como agiram vossos pais. Assim vós fazeis também. A Bíblia diz que nós devemos, somos pedras vivas, e através do Espírito Santo, que é a presença de Jesus Cristo em nosso coração, nós oferecemos um sacrifício agradável a Deus. Através dele, que nos conserva o óleo, que é a base do perfume, e ele como o bom perfumista, ele vem com as especiarias especiais e nós exalamos o bom perfume. E isso sobe até as narinas do Pai e ele recebe como sacrifícios de justiça. Em Salmos 106, versículo 36, diz assim: prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Para compreendermos esta palavra em Números, Deus pede que Moisés numere as tribos, começa ali a fazer a numeração. No capítulo 11, nos fala das murmurações dos israelitas. A questão é que no versículo 4, diz que quando aquele povo saiu ali do Egito, ali diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Quando eles saíram ali do Egito, saíram ali povos estrangeiros, em outras traduções diz um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel. E ali eles influenciaram a eles, em cima de desejos, cobiça, gula, Quem nos dará carne para comer? A Bíblia relata que ali Moisés chega a achar pesado o seu cargo, porque aquele povo vivia ali dentro das suas tendas, com suas famílias, chorando, murmurando, chegando a ponto de dizer: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. Porque ali Deus mandava o maná, e eles colhiam ali, moíam num grau, pisavam e fazia bolos. O seu sabor era como sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. E eles diziam que comiam daqueles legumes, daquelas peixes no Egito de graça.
esqueceram que eles estavam ali num trabalho escravo, né? Sobre opressão, né? Não era nada de graça. E ali murmuravam, né? Influenciados por aqueles povos estrangeiros que estavam infiltrados ali em seus meios, eles foram tentados, né? Nós somos tentados pelos nossos maus desejos, né? E ali eles foram influenciados para aquele povo e foram tentados, né? Utilizaram ali da cobiça, da gula, né? Rejeitaram o maná que caía do céu. Então, Deus ali, como Moisés acha seu cargo pesado, né? Elegeu ali os 70 anciões para ajudarem a Moisés, né? Assim como Jesus Cristo também elegeu os 70 discípulos, né? Porque ele é o que governa, né? Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele tem a chave da morte, a chave do inferno, ele é aquele que, através do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele é o sumo sacerdócio, né? É o sacerdócio superior ao dos anjos. Ele veio menor que os anjos, né? Mas pela sua submissão, através daqueles que estavam debaixo dos seus pés, o Pai lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. E todo aquele que o segue, ele também concede essa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A questão é que, quando Deus designa os anciões e Moisés para ajudar, né, tem até a questão de Josué, que vendo aquele povo profetizar, né, Moisés diz: tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Ali Moisés recolheu ao arraial juntamente com os anciões de Israel. E Deus, né, disse àquele povo: vós comereis carne não é um dia, não é 5, não é 10 e nem 20, é um mês inteiro, né? Até que a carne saia em suas narinas. E então ele soprou um vento do Senhor e trouxe cordoniz do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo. Nós, amados, temos que analisar, né, através desta palavra. A Bíblia diz que nós não podemos fazer aliança, né, com os povos mundanos, né? Nós não devemos ser influenciados, né, por simples doutrinas humanas que, como ele tem nos falado, ao invés de aproximar de Deus, distancia o homem, porque o homem acaba tentando contra o próprio Deus, a murmuração, a incredulidade, isso tudo endurece o coração. E a Bíblia diz que o adversário que anda de redor, ele usa dessas artimanhas, né? Tiago vai dizer: temo como a serpente enganou ali Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, vos enganar, né? E assim ele tem utilizado dessa estratégia para endurecer o coração, para arrancar a palavra, né? Através, assim como ali tinha vulgo, né, no meio daquele povo, tinha pessoas ali que não tinham aquela fé e começam, através dos
que nós somos tentados pelos maus desejos e começam a tentar, né, o povo a ponto deles esquecerem da sua fé, né, ao invés de agradecer aquele maná que descia dos céus, né, atentar contra o próprio Deus, né, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, ou glórias a Deus. Então, amados, a Bíblia por muitas vezes diz que nós oramos e não sabemos pedir, né, que a gente venha analisar em mais um dia, porque muitos são os que têm feito alianças com aqueles que estão no mundo. A Bíblia diz que Jesus nos ensina que nós devemos sim estar no meio dos doentes, mas também não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos ser influenciados pelo mundo, né? E sim o reino dos céus que deve vir, né, até o mundo para ensinarmos ao mundo a viver de forma sábia, pois a sabedoria ela mais vale para a vida daquele que a detém, a não ser para salvar da sua vida. Mas tem sido muitos que têm utilizado para investir, né, aonde a traça e a ferrugem consomem. E nós devemos investir no reino dos céus, né, porque nós devemos tirar do nosso coração, né, o bom tesouro. A riqueza, né, está na sabedoria, como em Apocalipse diz: compra de mim ouro puro e refinado, né, compra colírio, né, para que possa enxergar, para vestes, né, santas, para tampar a vossa nudez. Que a gente venha meditar nesta palavra, né? Porque muitos são os que têm desfalecido na fé, a apostasia, o amor de muitos esfriaria, né? E buscaram a conviver como aquele povo vivia no Egito, né? A murmurar, a tentar contra Deus pelos maus desejos, pedindo coisas para Deus que são fúteis, né, coisas perecíveis. Nós devemos estar focados na coroa da vida, na salvação, na vida eterna. O pão nosso de cada dia, ele nos traz quando nós buscamos a justiça do reino dos céus em primeiro lugar, né, quando ele nos acrescenta todas as coisas. Não andeis, né, ansiosos, a solicitude por esta vida. O corpo não é mais que a vestimenta, né, e a comida. Não vê os pássaros, né, que não tem celeiros, mas Deus é aquele que provém para eles, né? Os lírios do campo, nem Salomão na sua grande riqueza vestiu tão grandemente. Não andeis, né, ansiosos, não andeis com a solicitude por nada. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Cada um. Então, amados, que a gente continue vigiando e orando sem cessar, que a nossa confiança está, né, no pão que veio do céu e voltou ao céu. Ele é a ressurreição, ele é a vida, né? Aquele que tem poder e autoridade nos céus e na terra, que tem a chave da morte e do inferno, que nos concede, né, para que a gente tenha poder para pisar em serpentes e escorpiões, para que a gente venha vigiar e não se corromper com este mundo e ser seduzidos pelos desejos, né, que este mundo tem para oferecer. Que a gente não volte ao Egito, que é este mundo, mas continue na fé, dia após dia, recebendo o pão nosso de cada dia, sendo dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.